Olá, milionários! Então vamos hoje ao nosso último encontro. Encontro passado, nós discutimos sobre o Banco Master com atualizações. Cada dia aparece mais coisa, mas até semana passada nós atualizamos como estava o caso do Banco Master. E agora nós vamos falar especificamente, eu quero comentar com vocês sobre tipos de ação. Lembrando, você pode colocar lá no grupo ações que você tem, que queira conversar. Já convido também, mais uma vez, para poder entrar no grupo permanente de discussão de investimento, tá bom? Um grupo gratuito de WhatsApp. É só manifestar um interesse no privado para mim que eu incluo lá no grupo. Lá a gente discute, né, sobre ações, sobre investimento. Tem mais pessoas lá que já estão investindo, inclusive, e a gente aproveita para criar esse canal de debate, tá certo? Deixa eu só ampliar um pouco mais aqui a tela de apresentação, né? Pronto, melhorou. Então a gente vai falar hoje sobre escolha de ações. Vou tirar aqui a barra de ferramenta. Tá bom. Bom, então vamos analisar algumas empresas aí. A primeira delas é o Banco do Brasil, né? Pronta, Banco do Brasil Seguridade, uma empresa que já está pronta aí para você investir. Então peço desculpa de novo, já falei aqui, nunca é demais falar que essa plataforma que o governo disponibiliza para que nós, do Instituto Federal, usemos, ela tem várias limitações, inclusive a questão de formatação, né? Você coloca o PowerPoint, ela desconfigura, mas então, beleza. Bom, a Banco do Brasil Seguridade, ticker dela, BBSE3, né? Ela está a R$ 34,57. Isso preço do dia 8 de maio, quando eu atualizei esse encontro. Tá certo? Mas não está muito diferente disso, não. Eu coloquei a variação dela no último ano, né? No último um ano, né? No último ano agora é 26, falando no último um ano, contando um ano, de 8 de maio de 26 até 8 de maio de 25. Então você vê que ela teve aí, chegou a valer menos de R$32, né? Chegou aqui a ter essa mínima, mas hoje está num valor ainda também bem interessante. Lembrando que o máximo foi aqui perto de R$40, né? Então isso aqui é para dar uma noção de preço, é uma das métricas. Podia ter colocado aí um ano, acho que um período bom para ver, podia ter colocado até 5 anos, mas a empresa de 5 anos atrás é uma empresa diferente da de hoje, por isso que eu acho que um ano, um prazo bom para você poder analisar preço dessa maneira, olhando a oscilação de preço. Então, está aqui, está menor do que a máxima, não está no ponto mínimo, né? É difícil comprar no ponto mínimo. Então, ou seja, está num preço bom, esse preço que está atualmente. Tá bom? Vamos olhar em termos de dividendo, que é o que eu expliquei para vocês, 6% no mínimo de dividendo. Então, está aqui o ticker, né? BSE3, Banco de Seguridade, é da área de seguros, né? Então, a gente já viu que seguro, banco tradicional, concessionária de rodovia, setor elétrico, principalmente transmissão, é o filé do setor elétrico, né? Que mais que nós vimos aí? Telefonia pode ser considerado. Alguns não gostam de investir em telefonia, porque, por exemplo, veja o WhatsApp. O WhatsApp faz o papel do telefone, então muitas pessoas não gostam desse setor, acho que pode sumir no futuro, sofrer uma disruptura, mas não deixa de ser um setor hoje de dividendo, né? Então tem lá seguros também é um setor, assim como os outros que eu já citei, tá certo? Então você tem aí uma cotação interessante, 34,30, em 52 semanas, já chegou a valer 36 e o mínimo 29. Então está aí mais ou menos um pouco abaixo aqui no máximo, né, de 52 semanas. Mas no gráfico lá você viu que está com um preço bom. Bom, quanto é dividendo? Está pagando quanto de dividendo? 13,06. Então, mais que justo a nossa métrica de 6% no mínimo para poder comprar. Tá bom? Aqui você vê PL baixo, PL da Bolsa, a média é 15. Então está PL 7. Preço sobre valor patrimonial, 5,27. Né? Então, aqui não está dando para ver muito, porque a Banco de Seguridade é asset light, não tem muito patrimônio, né? Então, por isso que fica um valor geralmente alto. Tá bom? O IPL tá bom. Você tem aqui
ROI, 72,7%, um ROI excelente, né? 20% é um ROI bom, então 72% se imagina, melhor ainda. Então, esses dois valores aqui, ó, já expliquei para vocês, estão excelentes para poder investir nela, tá bom? E tem outras métricas aí também, né? E você vê que nos últimos 12 meses, praticamente estável o preço, né? Praticamente estável. Em 26, valorizou 86%, então continuou praticamente estável o preço dessa unidade, pagando bom dividendo. Então, eu vejo como uma boa oportunidade. Está aqui, né? Já falei isso, seguradora, né? Que é um setor de dividendo. Tá bom? Então, por essas métricas aí, tá legal. A lucro por ação quase 73, lucro alto, né? Valor por ação 6,51 tá alto, né? O que mais aqui? Basicamente, isso daí já dá para analisar bem. Porque esse preço via sobredividido também é uma boa métrica de preço, mas como é seguradora, então aqui não aparece banco, seguradora, geralmente não trabalha com medido. Tá? Então, só voltando, seria uma boa opção aí, Banco do Brasil de Seguridade, uma empresa já consagrada. Eu gosto muito do Banco de Seguridade, das seguradoras, eu acho melhor, inclusive, de passagem, está com bom preço. Tem bastante tempo que ela está nesse valor, 34 e pouco, tá? Mas ela paga bons dividendos. Então, por isso, a gente não compensa em valorização, para dividendos está excelente. O outro aqui, Banco do Brasil, uma aposta clássica e polêmica, né? Então, uma aposta clássica, porque o Banco do Brasil está em carteira de quem investe em dividendos, tipo o Barsi, tem uns 50 anos que ele tem Banco do Brasil, Banco do Brasil, desculpa. E Lísio Parisotto tem Banco do Brasil, Luiz Alves tem Banco do Brasil, então é clássico para o investidor Banco do Brasil. Então, é clássico. Por outro lado, por que polêmico? Tem gente que não gosta de investir em banco estatal. Tem gente que investe, que fala, olha, por ser banco estatal, é que está barato desse jeito. A 21,81 a gente vai ver que está um preço barato. Está aqui, né? A mesma coisa, peguei esse preço dia 8 de maio, tá certo? E estava o preço aqui, ó. Você vê que não está na máxima, né? Está na média do último ano aí, onde que já não tá caro. Aqui foi a máxima, perto de R$30, 20, por volta de 20, 21,81, por volta de R$20 o preço aí. Você vê que está aqui, ó, mais ou menos na média dos últimos tempos, o Banco do Brasil está barato, tá? Ó, que é o 7,60 no último ano. Em um ano caiu 25,84%. Bom, está aqui o ticker BBSA3, Banco do Brasil, setor banco, clássico, né, de dividendo. Então chegou a valer R$18, olha só. E o máximo 28. 39 dividido por 2, você vai ter aí 19,50, tá? Um pouco mais acima da média. Né? Então, mas você olha aqui, preço ao valor patrimonial 0,67. Está custando menos o Banco do Brasil do que todos os bens dele. Ele na bolsa está mais barato que todos os bens dele. Tá? Preço 6,87, barato também. Né? 15 é a média da bolsa, já falei. Dividend yield até está pouco. Tá? Por isso aqui a gente não compraria, não. Tá? Mas a questão, o dividendo está pouco, não é porque ele está caro, é por causa do prejuízo que ele teve. Né? Até a desvalorização dele tem a ver com isso. Então você tem que fazer só esse ajuste. A gente viu que se não pagar 6% pelo menos de dividendo, é uma métrica que a ação está cara. Mas no Banco do Brasil não está caro, pelo que eu acabei de explicar. Ele passou por uma dificuldade grande aí, financeira, o Banco do Brasil, em termos de crédito agrícola, recebimento de crédito agrícola. Né? A ROI está baixo, consequentemente. Tá? 20%, já falei, é um valor bom. Agora você vê aqui, ó, ainda continua um bom valor por ação, lucro por ação tá razoável. Ou seja, não está no melhor momento do Banco do Brasil. Tá? Então você tem que analisar se hoje está valendo a pena ser comprado. Eu acredito que esse preço está bom para comprar. O Banco do Brasil vai se recuperar, porque é um banco público, né? Não vai quebrar, né? O governo vai injetar dinheiro
se ele ficar deficitário. Mas tem gente que não investe por ser exatamente um banco público, está propenso a sofrer influência do governo, né? De acordo com o fim do governo Dilma, houve uma melhora muito grande na gerência das estatais, porque Petrobras, Banco do Brasil, na época do Lula 1, 2, Dilma 1, Dilma 2, teve muita interferência do governo. Os bancos tiveram muito prejuízo, Petrobras teve prejuízo. Então, eles mudaram muito o estatuto para que essas interferências não sejam mais possíveis, ou pelo menos diminuir essa influência. Por isso, o Banco do Brasil é um banco muito promissor. Está com uma administração ruim, obviamente, está passando essa dificuldade toda. Então, o governo do Lula de novo. Então, não era de esperar que tivessem voos estatais. Praticamente todas estão indo mal. A Petrobras ainda está indo bem, por causa do preço do petróleo, né? Mas mesmo assim ela está segurando artificialmente o preço de combustível. Isso aí vai pagar uma fatura no futuro. Quem sabe uma oportunidade de comprar de novo Petrobras barato, igual foi no governo da Dilma, né? Enfim, tá. Quem quiser pode comprar Banco do Brasil, mas talvez a Itaú. Itaú está caro no momento. Não levando em conta 6% não, estou olhando outras métricas. Né? Tem gente que prefere Itaú para dividendo, tá certo? Para dividendo. Porque de crescimento você tem Banco Inter, você tem BTG Pactual, então muito bem, obrigado. Mas para dividendo, seria Banco do Brasil, Itaú, e outros bancos também, outras métricas, mas o clássico, como eu falei, o Banco do Brasil, privado, o melhor deles é o Itaú. Você pode ver outro, e aí já é uma opção de cada um. Aqui coloquei PetroRio também, que é PRIO 3, o ticker dela. Tá? Crescidendo, o que é isso? É a mistura de ação de crescimento com ação que paga dividendo. Tá? É o tipo de ação que eu gosto. Eu tenho a maior posição que eu tenho, você já viu, é PetroRio. Né? Então ela valorizou em um ano 73%, no último ano passado ela valorizou 26,79%. Esse valor do dia 8 também, ela chegou a valer R$70 aí, essa confusão da guerra com o Irã, Estados Unidos. Então peguei o valor, ela já oscilou, já deu uma caída, né? Peguei no valor que ela estava aí perto da mínima, vamos dizer, dos últimos tempos, né? Tá vendo aqui, ó? Então ela já oscilou, já passou de R$70, né? Caiu, voltou a chegar perto de R$70 e caiu de novo. Ela está nesse limbo aqui por causa da guerra do Irã-Iraque. Dos Estados Unidos e Irã, desculpa, Irã-Iraque foi lá nos anos 80. Tá? Mas veja só que ela já tinha dado uma subida boa esse ano. Né? E a perspectiva, ela não paga dividendos, mas tem a perspectiva de ano que vem pagar 25% de dividendos. Por quê? Porque o lucro dela é muito alto. Ela tem ROI muito elevado, por volta de 45%. Então, como ela estava crescendo, né, ainda está crescendo dia de passagem, ela faz o quê? Compra campos de petróleo para poder explorar. Ela compra campos de petróleo que a Petrobras já explorou para poder explorar o que a Petrobras não quer mais. Então ela lucra com isso. Compra um campo que a Petrobras já não tem mais interesse e ela continua explorando. Deixa eu explicar, é como se fosse assim, imagina que você tem muito dinheiro. Então você chega no restaurante, você pede tudo que tem no restaurante, não interessa se vai comer ou não, porque você tem dinheiro para pagar. Aí você come, às vezes pega lá um prato, só come uma colherada, não quero mais não, deixa lá. Pega outro, come 2, 3 colheradas, não quero mais não, deixa lá. Aí você levanta e vai embora. Tá? A PetroRio é o quê? É uma pessoa que vai chegar lá, ver aquele monte de comida e falar, vem cá, como se pudesse negociar isso com você, né? Quanto você me vende essa comida aí que você não quer comer mais? Você vai fazer um preço mais baixo do que a comida que você pediu inicialmente, né? E eu vou me satisfazer com aquela comida, mas para mim tá bom. Não preciso comer 5, 6 pratos, só desse aqui já tá bom para mim. Então, se eu comprar um prato desse aqui, se cobrar mais barato, eu já estou satisfeito. Então a PetroRio faz isso com a Petrobras. Compra postos que ela não tem mais interesse e explora esse posto, que ainda tem o que tirar, mas que a Petrobras é uma gigante que não se preocupa com pouco, e a PetroRio se preocupa e é eficiente em tirar esse pouco. Então, por isso, ela consegue, no setor de petróleo, que é um setor que gasta muito dinheiro para explorar, mas dá um lucro muito alto, ela é eficiente, por isso que ela é um caminhão de dinheiro. Por isso que ela valorizou tanto, tá? Ela está aumentando o lucro dela, eu acredito que até o final do ano ela duplica ou triplica o lucro,
ela vai duplicar ou triplicar a produção. E o preço da ação, ela acompanha o resultado. Tá bom? Então, por isso que eu acredito que vai, né, dar um grande salto aí para frente. E, principalmente, pagar dividendo. Ou seja, quando eu comecei a comprar há 3 anos e meio atrás, PetroRio, eu acreditava que ela fosse uma boa pagadora de dividendos no futuro. Mas, se não fosse, eu sabia que era uma empresa de crescimento sólido. Então, se ela não pagasse dividendo, eu vendia a ação com a valorização e comprava a ação de dividendo. Se ela pagar dividendos gordos no futuro, eu mantenho e recebo esses dividendos. Então, eu me antecipei a ela ser uma ação de dividendo. Com isso daí, sair na frente, né, de quem vai comprar, depois se ela estiver pagando altos dividendos, ela vai ficar mais cara. Vai ter mais procura por ela. Aqui estão, como eu estou falando com vocês, a ROI está falando que 9,7, mas é por volta de 45. Aqui pegou um certo momento, fez esse cálculo. Geralmente é 45% ROI. Né? Dividendo de yield não tem, porque geralmente não paga dividendo. Né? Não é só de pagar dividendo. Eles recompram postos, eles recompram ações, que são forma também de valorização da empresa, valorização da ação. Né? Especificamente, quando se recompra ações, a PetroRio fez bastante isso, ou quando investe no negócio que comprar mais porra de petróleo, o acionista recebe retorno, com mais lucro, com valorização da ação. Tá? E no meu caso, eu estou esperando receber dividendo, que é meu foco. Ela já entrega isso. Você vê aqui, ó. Valor por ação 30,52, valor por ação alto. Bom, lucro por ação R$ 2,97. Até que não está tão maravilhoso, talvez porque aqui considerou um ROI baixo, 9,7. Tá? Não é um ROI ruim, mas ela tem um ROI muito maior. Tá certo? Que é o retorno sobre o investimento. Return on equity, retorno sobre o investimento que você fez, né? Sobre a empresa, sobre o valor da empresa que você montou. É um crescimento alto, né? Enquanto eu falei, um crescimento e dividendo misturado. Aí você vê, estava caindo, né? Quando eu fiz aqui o print do site de fundamentos, no mês caindo também, 30 dias caindo. Eu falei que teve um período de baixa. Agora, em 12 meses, valorização de 74,20%, em 26, 55,48%. Boa parte da valorização da PetroRio foi esse ano, que ela já aumentou bastante a produção, com os campos que estavam inativos passaram a operar. Estavam só esperando licença ambiental, que o IBAMA joga contra as empresas de petróleo, demorou bastante para entregar. Tá bom? Aqui está a história de crescimento, você vê que é uma empresa de crescimento. Só em 2024 ela caiu, mas em 25, 26 ela vem entregando aí bom crescimento. Os outros anos, né, desde 21 ela vem apresentando crescimento razoável. É setor petróleo, né? Exploração, refino e distribuição de petróleo, que é um setor que não é normalmente dividendos. Então, na verdade, estou mostrando para vocês uma ação que eu antecipei, que possa ser uma ação de dividendo, está parecendo que ela vai concretizar isso. Tá bom? É saindo do clássico aqui. Cogna, setor cíclico, que é o setor de educação, o setor que depende da taxa de juros, né, que está alta já tem tempo. Então, ela já penou bastante, perdeu o FIES também, ela ganhava bastante com o FIES, e o governo Lula, né, foi Dilma ainda, tinha FIES, né, tinha bastante FIES. No governo Dilma que começou a acabar a FIES, depois no governo Temer, acabou de diminuir, ainda existe o FIES ainda, mas diminuiu bastante. Começou no segundo governo da Dilma e consolidou no governo Temer, diminuiu bastante o FIES. Então a Cogna sofreu com isso, ela lucrou bastante com o FIES. A PetroRio, ela não é um setor clássico de dividendo, até porque é um setor cíclico também, que é commodity, o preço oscila, né? Então não é uma empresa perene igual as que eu já citei, que tem um lucro constante. Então também convém observar isso aí. E aqui, o setor de educação depende bastante de taxa de juros e da economia. Aqui no Brasil, quando a economia vai mal, as pessoas saem das escolas particulares. Nos Estados Unidos, ao contrário, elas buscam mais qualificação quando a economia está mal. Ou seja, menos contratação, as pessoas buscam se qualificar mais para arrumar um emprego. Aqui no Brasil, as pessoas elas saem da escola quando a economia não vai bem. A escola particular, né, no caso. Você precisa pagar mensalidade. Né? Então, observa. É uma ação que ela já chegou a valer mais de R$10. Né? Então, está valendo 2,84, com 3,27 de valoração no dia que eu bati esse print. Agora,
no último ano, valorização de 0,09, tá? Então, uma valorização aí praticamente estável. Ela chegou, foi a ação que mais valorizou em 2025, tá? Ela chegou a valer 98 centavos e foi quase a R$ 4, mas depois ela caiu novamente, de novo um setor cíclico. Tá, e qual é o interesse nessa ação? É uma empresa muito redonda, isso aqui parece, é uma empresa que nunca assim você pode falar se é próxima ao Magazine Luiza, mas é uma empresa que ela tem características semelhantes à da Magazine Luiza. Em que sentido? De ter vivido uma mínima, né, como está até hoje vivendo, ainda não se recuperou totalmente, mas fez uma reengenharia financeira, ela mudou bastante para se adaptar a uma nova realidade e pode dar um boom de crescimento, igual a Magazine Luiza fez, né? Ela chegou a valorizar mais 15.000%, porque ela se tornou uma outra empresa depois de passar por problemas financeiros. Então a Cogna também é uma aposta. Ela estava se tornando uma ação de dividendo quando ela despencou na bolsa, né? Porque ela já tinha crescido comprando outras empresas, né, de educação, ela investiu bastante nisso, ela já estava se consolidando, estava começando a pagar dividendo quando veio aí a queda que eu falei com vocês, né? Ela mudou bastante, o foco começou a investir mais em curso de medicina, que paga mais, odonto, né, no presencial, ela avançou bastante no EAD também, e com isso ela diminuiu prédios que ela tinha, né, o espaço físico que ela ocupava para reduzir despesas. Enfim, ela fez uma reengenharia e começou a colher frutos. Ela começou, ano passado, começou a dar lucro novamente, coisa que ela não estava dando, né? E vamos aguardar. Então, isso aqui é uma aposta, é um setor que não é um setor de dividendo clássico. Pode ser que se transforme, mas isso aqui é mais quem gosta de ação de crescimento, e principalmente a Cogna é um exemplo de ação de turnaround, de virada, ação que não está indo bem, que você acredita que possa melhorar, porque você mudou uma gestão, entrou um gestor melhor, ou tem um plano de ação que é melhor do que tinha antes, você acredita que ela pode virar. Então você compra, é mais como uma aposta, tá bom? Eu fiz uma aposta, não só na virada, eu comecei a comprar antes dela cair, porque ela já estava, como eu falei, se tornando uma ação de dividendo, né? E estou aguardando. Tem aí na minha carteira, mas, de novo, não é um setor específico de dividendo, assim como o PetroRio foi, entre aspas, uma aposta que eu fiz. Confio, né, na gestão, confio que ela pode melhorar. Barata, o dividendo ela não paga, né? Está dando aqui 4,3, mas não é o setor específico de dividendo, não. Ano passado, até uma grata surpresa, ela deu 10% de ações de bonificação. Ou seja, se você tinha 100 ações, a Cogna te deu mais 10. Então, isso é uma grata surpresa. E pagou dividendo pequeno, tá? Mas foi uma grata surpresa, principalmente os 10% de ação. Foi um ganho razoável para os acionistas que ela deu. Isso aí tem que levar em conta, tá? O ROI dela está baixo por enquanto, né? 4,9. A gente espera que melhore a situação financeira, que ela possa melhorar. Observe aqui, ó, 2 anos de valorização. Aí o despenco em 2024. Aí aqui, ó, como eu falei, foi a ação que mais valorizou na bolsa. Explode em 25, em 26 por enquanto, está aí, ó, quase 12% negativo, né? Então ela está oscilando bastante ainda. É um caso assim que para se aguardar mais para ver. Eu tenho, já aumentei até a posição nela quando ela chegou a R$ 1 e pouco, eu comprei bastante ação dela, tá? Enfim, estou aguardando. Isso é uma aposta, tá? É uma aposta que eu, obviamente, aposto que eu confio, mas não é uma certeza, não é um investimento certo, não. E aí, um outro setor ciclo que eu coloquei para vocês, bem atual, direcional. Então, tem várias empresas de engenharia, eu tenho na minha carteira, só que as ações que eu tenho lá, eu não conseguiram até hoje retornar. Eu tenho Tecnisa e Helgor. E a direcional, uma ação interessante, ó, estava subindo 4,66 quando eu olhei, né? No último ano subiu pouco, mas é uma empresa, você vê oscilação de preço grande, está num preço bom, levando em conta aqui, ó, a média está mais ou menos aqui, né? Está mais alta a média, então está abaixo da média o preço, e ela está apresentando bons resultados, tá? Quando olha aqui, ó, barato, aqui nem tanto, né? Por essa métrica aqui não posso estar barato, não. Vamos ver aqui. Dividendo, opa, foi 16,8, já pagando isso aqui de dividendo,
tá bom, é um setor que não é de dividendo, mas é um setor cíclico. Quando está no alto do ciclo, paga bons dividendos e a ação, consequentemente, está valorizada. O problema é quando o ciclo cai, isso que não é ação de dividendo. E quando cair o ciclo, vai estar barato e não vai estar pagando dividendo ou pagando muito pouco dividendo. O ROI elevado, acima de 20%. 20% é bom, né? Então está aqui acima de 20%. Tá certo? A lucração nem tanto, a lucração está razoável. Né? Então, aqui é uma opção, né, de setor cíclico. Algumas construtoras começam a reagir, porque a tendência é que tenha queda da taxa de juros. Com a taxa de juros alta, as empresas de construção civil elas não avançam muito, não. Mas tem, por exemplo, a Sei Direcional que eu queria falar com vocês, a Cury, parece ter dado bons resultados também. Tá? Teve um tempo aí, qual foi? Até esqueci o nome, tem empresa grande aí, de construção civil, engenharia estava dando bons resultados, também pagando bons, Cirela, pagando bons dividendos, aí ficou dever de casa se interessar por isso aí, tá? Por mercado cíclico. Eu não gosto muito de mercado cíclico, porque eu não consigo acertar bem o ponto. Eu tenho algumas empresas cíclicas, como eu já falei, tem duas consultoras, por exemplo, que elas não se recuperaram até hoje. Eu comprei barato, elas continuam baratas até hoje. Uma até paga dividendo, que é Helbor. Não muito, mas paga. Agora a Tecnisa não. A Tecnisa, coitada, tá em coma lá, esperando para reagir. Né? Então, nós falamos aí, deixa eu aproveitar só aqui para resumir, nós falamos então no setor clássico aqui, ó, clássica, cadê? Só para recapitular, Banco do Brasil, uma aposta certa. Banco do Brasil, Banco do Brasil, que não é uma aposta ruim, não gosta de estatal, não gosta de banco estatal, então eu não acho uma ação ruim, não. Não é para mim a melhor, mas é uma boa ação. Tá? PetroRio, que, de novo, uma aposta que eu fiz. Nos próximos anos aí vai ser uma boa pagadora de dividendos, mas também não é o setor clássico de dividendos petróleo, né? Como eu já falei. Petrobras ela tem pago dividendos bons, aí uns como educação, né? Especificamente educação, para mim, bolsa, e sempre a educação no Brasil vai ser ruim. Isso é um projeto de que a educação seja ruim. Por isso que eu acredito que a Cogna ela vai estourar uma hora aí, vai realmente voltar. E tem uma boa equipe de gestão também, assim como a PetroRio também tem gestão, mas a da Cogna é muito assim qualificada em ter de visão, eles fizeram bons trabalhos já. Foi uma questão circunstancial de ter caído o preço, como caiu. Não foi nada de errado que eles. Direcional, construção civil, nossa gestão. Eu li algumas carteiras de investimento e escolhi essa daí para poder falar para você. Construção civil e fica a critério de cada um. Bom, aqui só cada fala, né, e que serve para investimento, para a gente. Sempre você está estudando, sempre se atualizando também das ações que você está investindo. Né? Sempre procurar inovar cada vez. Né? Então, se você usa uma ferramenta para. Será que existe, por exemplo, inteligência artificial? Será que ela nos ajuda a usá-la? Vamos ver se pode melhorar nosso acerto como investidor. Olhar o futuro, mas sermos do presente. Né? Tem gente que pensa em adivinhar o futuro e esquece do presente. Mas até uma vez eu li uma frase interessante, né? O futuro ainda virá, o passado foi. O presente é uma dádiva, né? Deus nos deu, por isso tem um presente. Não ter apego, né? Ou seja, tem gente que é torcedor de ação, né? Compra e fica torcendo para ela subir. Se você vê que ela não está sendo o que você pensou, se você vê que você faz venda a ação e compra outra melhor. Ou apareceu uma melhor,
do que aquela que você tem na carteira que está mais ou menos, não está indo muito bem. Troque, vende um, compra de prejuízo, venda. Ah, estou tendo muito prejuízo, mas a empresa é ruim mesmo e eu só não estou querendo ter esse prejuízo. Tem o prejuízo, passa para uma outra que ela vai te compensar esse prejuízo, que ela vai dar lucro para pagar e sobrar isso aí que você perdeu, tá bom? Respeitar o tempo. Então, Okada tem uma frase que eu acho bem interessante: tempo é Deus. E tudo na vida, eu acredito que o tempo ele ajuda a responder as coisas, né? Inclusive o investimento. O tempo vai nos mostrando se o que a gente apostou é certo ou não. Então a gente pode corrigir rota. Isso é importante também. Porque tem a expressão buy and hold, né? Segurar e guardar. Comprar e guardar, né? Comprar e segurar. Buy and hold. Comprar e segurar. Só que, na verdade, você não faz isso sempre. Você comprar e guardar. Mas se você vê que a sua ação, como eu acabei de dizer, ela não está tendo um desempenho bom, você tem que substituir. Isso chama gestão de carteira. Se você viu que você errou, não tenha, aí volta no item anterior, não tenha apego à ação. Venda e compre outra. Tá certo? Que seja melhor, que você acredite que seja melhor, que você estudou e vê que tem potencial. Tá? Também faz investimento na ação, não queira no outro dia cadê resultado. Precisa de tempo. Aquela Cogna, né, ele já tem alguns anos já. Tem Cogna esperando ela dar grande explosão. Eu não estou no prejuízo com Cogna. Tá? Tem até um pouco de lucro nela, mas aquela grande explosão que eu espero que ela dê, ela não deu ainda. Então, enquanto isso, eu faço o quê? Eu compro um pouco mais. Ela já me mostrou que ela tem potencial, só que ainda não chegou o tempo. Por isso que ela está na minha carteira, senão eu já tinha trocado. Eu tinha outra ação, Wix, que é uma corretora de seguro. Ela não é seguradora, é uma corretora de seguro. E ela já pagou bons dividendos no passado. E ela está barata até hoje. Ela estava barata e continua barata. Menos barata. Ela estava barata. Eu comprei uma quantidade. E ela recuperou o preço, mas não estava pagando dividendo ainda. Eu estava esperando que ela fosse pagar. Ela parou, né, de pagar dividendo, porque ela se reformulou também. Por isso até também ela caiu o preço, né, por ter parado de pagar dividendos. Ela era uma boa pagadora de dividendo. E eu estava aguardando o tempo. Só que nesse tempo surgiu o PetroRio. Eu comprei PetroRio. Só que, putz, a Wix vai demorar ainda até pagar dividendo. A PetroRio, eu acho que ela vai pagar antes. Então, vendi toda a minha posição de Wix e joguei em PetroRio. Então, tem a ver com o que eu falei de gestão de carteira e respeitar o tempo. No caso da Wix, como tinha PetroRio, eu preferi vender e comprar a PetroRio. A Wix não vai pagar dividendo, assim como eu acredito que a Cogna vai dar resultado. Mas, se eu achar que não é o caso, eu vendo mesmo com prejuízo, compro outro. O Wix eu tive um pouco de prejuízo, mesmo acreditando que ela ainda vai virar. Ser altruísta. Tá? Então, espero que todos vocês aí que acompanharam até aqui consigam a prosperidade financeira. A pergunta é: conquistar a prosperidade financeira para quê? Para vocês terem tranquilidade, para a família de vocês ter tranquilidade, para vocês poderem ser pessoas mais úteis à sociedade. Então, quando você tirar essa preocupação e tirar esse fardo, né, de pouca finança, de ter poucos recursos, você vai poder não só ter tranquilidade, como você vai poder fazer mais por outras pessoas. Então, ser altruísta. O Okada fez isso, ensinou isso, acho que é bem interessante isso aí para se aplicar aos investimentos. E é isso aí. Se não tiver nenhuma pergunta, tá? Agradeço vocês aí por ter acompanhado até aqui, tá certo? Ficam essas sugestões, porque, de novo, então é direcional uma ação cíclica. Então, quem gosta de investir em ciclo, a Cogna, ela é cíclica, mas principalmente ação de crescimento, né, que pode se tornar de dividendo. PetroRio, ela já está virando uma ação de dividendo, mas por enquanto é uma ação de crescimento, é uma ação
não é bem cíclica, mas ela depende de ciclos, né? Porque a questão do preço do petróleo é uma commodity. Né? Quando eu falo de ciclo, é que, por exemplo, a empresa de engenharia ela depende da taxa de juros. Com a taxa de juros alta, a ação geralmente cai o preço, porque pessoas, quando a taxa de juros está alta, elas não financiam tanto quanto a taxa de juros está baixa. E isso é uma dívida, né, um financiamento de longo prazo, então as pessoas ficam mais inibidas a comprar imóvel quando a taxa de juros está alta. Consequentemente, as construtoras elas têm menos lucro, isso reflete no preço. Então, só quando a taxa de juros cai, é que volta a crescer a procura por imóveis, as construtoras se beneficiam. Com a educação, de certa forma, acontece também. Depende da economia estar boa ou ruim. Então, uma empresa cíclica também. E de crescimento, a princípio. Pode se tornar de dividendos, ela se consolidar como uma grande empresa de educação, como ela já chegou a ser. Tá? A Cogna. Né? Banco de Seguridade, não. Dividendo na veia. Banco do Brasil, não. Dividendo na veia. Sendo que o Banco do Brasil fez aquela observação, pessoas que não gostam de banco público. Não é só banco público, de empresas públicas. Tem gente que eu conheço que não tem Petrobras, não tem Banco do Brasil, não tem Copasa, né, que é o saneamento lá de Minas, não tem Sanepar, que é o saneamento lá do Paraná, porque são todos estatais. Então eles ficam com medo do governo meter a mão e atrapalhar, que geralmente o governo atrapalha mesmo. Só que tem outras pessoas, que é o meu caso, que não tem preconceito de investir, porque exatamente por se saber que os governos podem meter a mão e atrapalhar, que elas são mais baratas do que se fossem privatizadas. E por isso também, quando se fala em privatizar uma Copasa, o preço dela sobe tanto, dispara, assim como foi com a Eletrobras. Por quê? Porque na mão de particulares, a empresa se torna mais eficiente e a ação se valoriza mais. Então tem prós e contras. Por isso que eu não tenho preconceito de investir em estatal, tá bom? Então esse é o resumo. Qualquer dúvida, coloca lá no grupo e qualquer coisa, né, quem quiser ser convidado a entrar no grupo aí de investimentos permanentes. Tá? Muito obrigado aí, mais uma vez, por ter acompanhado aí nessa caminhada e até a próxima.